dia! Na verdade, praticamente boa tarde. Oh, verdade. A gente está aqui em Carrancas e nós viemos mostrar para vocês um pouquinho aqui da cidade, um pouquinho das cachoeiras e também dessa pousada maravilhosa que a gente está, que é a Sete Quedas. Sim, a gente já ficou aqui várias vezes. É uma das melhores pousadas aqui de Carrancas. E o legal daqui é que tem, além de toda a estrutura da pousada, tem também um circuito de trilhas. E a gente está indo para lá agora. Bora lá conhecer? Vamos lá? E Carrancas é uma cidade que fica no sul de Minas, dá mais ou menos 280 quilômetros de Belo Horizonte e também fica próximo de algumas cidades que são bem turísticas aqui em Minas, como Tiradentes, São João del Rei. Só que diferente dessas cidades que tem uma pegada mais histórica, Carrancas é um destino de natureza. Aqui tem muitas cachoeiras, dizem que tem mais de 70 catalogadas e o pessoal vem pra cá para se desconectar, para curtir uma trilha, um pôr do sol. É uma cidade bem gostosa, cidade pequenininha, mas que vale a pena conhecer. E assim, dá pra fazer uma viagem pra cá em um final de semana. Esse circuito é bem fácil, o trajeto ele é todo sinalizado e inclusive os cães aqui da pousada costumam guiar os turistas pelo caminho, então o Yuga tá ali atrás, ó. Acabou de passar guia. Aqui. Yuga! Mas hoje só veio ele, mas sempre tem os outros. É, pode ser que ele esteja acompanhando outras pessoas pelo trajeto. Ao longo aqui da trilha da pousada tem vários poços e alguns são mais fundinhos, iguais a esse aqui, que dá para entrar, que dá para nadar. E agora, como o sol tá batendo bem direto nele, tá bem bonita a cor da água e eu acho que eu vou entrar. Vai ficar? Eu vou tentar entrar, não garanto, porque a água de cachoeira, vocês sabem que é gelada. Mas eu vou fazer esse esforço porque faz muito tempo que eu não tomo banho de cachoeira. Vai lá, coragem. Vamos lá. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. I get the wine and the corkscrew. You don't have to do one single thing. You don't know how much I want you. Just looking at you makes my whole world spin. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. E depois de entrar naquela cachoeira, eu vim dar o meu parecer. A água estava bem gostosa, não estava tão gelado quanto eu achei que estivesse. E até porque hoje está quente, então foi um banho bem gostoso, bem refrescante. Trouxe um lanchinho pra gente? Pra mim, no caso. Você? Você devia dividir seu gosto.
E a gente resolveu não ir até o final da trilha, a gente foi até o acesso da última cachoeira, só que para chegar nela tem que subir um morrinho. E esse morrinho ele tá com um pouco de terra, e aí a gente preferiu evitar. A gente já conhece essa cachoeira, ela é linda. Se eu não me engano é a Cachoeira do Guará, ela chama Cachoeira do Guará. Tem um tablado lá para descansar, é bem gostoso. Só que vai ficar para uma próxima vez. Agora a gente vai voltar lá para a pousada e eu acho que de lá a gente vai para um café, dar uma voltinha no centro da cidade. Enfim, a gente vai decidir. Vem! Então agora eu vou mostrar para vocês o chalé que a gente está hospedado. Nós estamos aqui na Pousada Sete Quedas, que é uma das melhores pousadas aqui de Carrancas. E eles têm várias opções, né, de chalés, tem uma casa também. Nós estamos no chalé 6, que é um chalé menorzinho, ideal para casais. Ele tem 2 ambientes, mais o banheiro. E eu vou mostrar um pouquinho dele para vocês agora. Logo na entrada a gente tem essa salinha aqui. Inclusive já tem algumas coisas nossas. Nós chegamos ontem à noite, então já espalhamos algumas coisinhas por aí. Temos esse sofá-cama aqui na entrada, mesinha, tem um frigobar também. Cada chalé tem uma decoração diferente, então sempre que vocês ficarem em chalés diferentes vão ter elementozinhos assim de cada um. Aqui é o nosso banheiro, olha lá. A gente já tomou banho, então as toalhas estão penduradas, mas é tudo bem organizadinho também. E aqui é o quarto. Também ele é bem espaçoso, tem... Isso aqui faz muita diferença na viagem, gente. Eu sempre sinto falta quando não tem lugar para pendurar roupa. Faz muita diferença. Tem cabides também, tem ali no cantinho espelho. E a gente já pendurou as nossas blusas, porque a gente chegou ontem, então a gente já colocou algumas coisas aqui em cima. Já nos instalamos, né? Exatamente. E aqui tem a vista para a pousada, para a parte externa da pousada. E bem confortável. Também temos aqui elementos de decoração bonitinho, um ventilador e é isso. Só na vida que a vida não é na janela que se olha. Há uma linha clara perto da saída. Fecha os olhos e você vai ver. Só aqui que sol ilumina. Em 9 anos que nós estamos aqui, nós não encontramos nenhum cliente que falasse que já comeu um brownie melhor que esse. Perfeito. Porque se alguém falar para nós, ó, existe em tal lugar um brownie melhor que o seu, um pouquinho, mas é melhor, aí eu vou levar a Cida, minha mulher, lá, para ela comer o brownie, para ela ver o que ela pode melhorar no dela aqui, para poder atender da melhor maneira possível todos os clientes que vêm aqui na nossa loja. Nós finalizamos a trilha morrendo de fome, então a gente veio aqui para o centrinho de Carrancas. Até porque a gente não almoçou, né? É verdade. Vocês já imaginam o estado, né? Aí a gente veio aqui para o Portal, que é um lugar novo pra gente. Eles já existiam em outro endereço, mas a gente deu uma pesquisada na internet e localizamos ele aqui na cidade, viemos conhecer. É um ambiente bem gostoso. Lindo! Depois a gente vai mostrar por fora pra vocês, mas é um bem aconchegantezinho, tudo muito gostoso. A gente já pediu um salgado, porque a gente não almoçou. Não deu tempo de filmar. E, a gente nem filmou. A gente tava com muita fome. Agora a gente vai experimentar um brownie que, segundo o seu Nelson, que é proprietário aqui, é o melhor do mundo. Vamos Será? lá. Nossa, que lindo! Vai lá, você vai provar e vai dizer se é o melhor do mundo.
Gostou? Pode manter o título. Melhor do mundo. Pode. Nossa, maravilhoso. A carinha tá boa, não. Eu vou comer. Eu sou especialista em brownie. Se você não comer, eu vou comer o seu. A gente começou em uma empada, depois a gente foi pro brownie. E como a gente não almoçou, tava com muita fome, fomos pro terceiro round. Eu tô com um bolo com chocolate, Vira ele um pouco. como não bastasse, recheio de doce de leite, um pouquinho calórico talvez, Quem mas liga eu não pra resisti. Eu também agora vim com um bolo de milho verde de verdade. E ela comentou que não tem farinha nesse bolo, Sim, eu achei só muito legal. milho e coco. Tá maravilhoso também. Você mostrou o caminho pra eu andar. Uou! Eu disse pelo mar que eu vou nadar. Saindo lá do café, que inclusive a gente recomenda muito, a gente veio aqui pra pracinha que fica do lado, onde fica a igreja matriz da cidade, e também tem várias opções para quem quiser comer aqui. Tem café, Restaurante? restaurantes, tem um açaí muito gostoso que fica logo ali abaixo, Sim. e é bem gostoso de passar a tarde. Agora, A gente vai ver o pôr do sol lá no Salto, que também é um dos lugares nossos preferidos para ver o pôr do sol, e é uma das coisas que tem que ter no roteiro em Carrancas, com né? certeza. Com certeza. Um dos programas imperdíveis aqui em Carrancas é assistir o pôr do sol no Salto, um paredão imenso que tem aqui logo na entrada da cidade. Hoje tá tranquilo, até que não tem muita gente, né? Sim. E olha o visual que a gente tem aqui nesse fundo. O sol tá se pondo atrás aqui dessa montanha e esse campo aqui tá todo dourado, tá lindo. E uma das coisas que a gente gosta muito aqui das Sete Quedas é que dentro da pousada tem um restaurante. Então fica bem cômodo para quem vem para cá, porque não precisa sair para ir pra cidade. Hoje mesmo a gente fez alguns passeios aqui dentro, tá um pouco cansado, e aí a gente aproveitou para vir para cá e a gente vai jantar aqui. E assim, eu pelo menos gosto bastante do cardápio, tem várias opções de carnes, várias opções de massas, né? Entrada. Exato. Cervejinha. Tem uma A cervejinha. caipirinha também é uma delícia, ontem a gente tomou, né? Exatamente. É isso aí. Vamos escolher o nosso pedido? Bora lá. Trato siempre de pensar. Muito, muito, muito bom. Esse bolinho de quê? Costela e cream cheese, não é? Sabe que cheese? Deu certo a Maravilhoso. combinação? É muito gostoso. Hoje eu pedi uma massa, é um fagotinho de queijo, tá uma delícia. Bom dia, pessoal. Hoje a gente acordou cedo, agora são 5 horas e a gente acordou, era 4h20 para arrumar nossas coisas. Tô um pouquinho com sono, inclusive. Mas a nossa ideia de levantar cedo foi justamente para poder aproveitar o dia melhor e também para ver o nascer do sol. Hoje nós estaremos com o guia Sandro, que é aqui de Carrancas,
e ele vai nos levar agora, nós não sabemos onde a gente vai, mas ele vai nos levar até algum local para ver o nascer do sol e depois nós vamos passear por algumas cachoeiras, conhecer algumas cachoeiras que a gente não conhece ainda. E a ideia é também conhecer algumas cachoeiras que são menos conhecidas, menos famosas aqui da região, porque hoje é domingo, então possivelmente as cachoeiras mais conhecidas vão estar cheias. E a gente quer também trazer uma proposta diferente para esse vídeo, que é mostrar alguns lugares de Carrancas que as pessoas não comentam muito, que as pessoas não falam. E por isso que a gente também está com um guia. Isso aí vai ser fundamental pra gente. E aí, animado? Eu tô, vamos? Estamos atrasados. Esse aqui é o nosso primeiro ponto do dia, que é justamente ver o nascer do sol aqui no Salto. E agora a gente veio num lugar diferente do que a gente foi ontem. Ontem a gente estava mais na parte de baixo, só que como hoje a gente está com o Sandro, que é guia, nós conseguimos acesso a uma parte mais alta aqui, que tem um visual bem legal, principalmente para o nascer do sol, que a gente fica ali atrás. Bem ali atrás, exatamente. E tá um ventinho, ainda bem que a gente trouxe agasalho, né? A gente veio com corta-vento e assim, e é verão, imagina isso aqui no inverno. Hoje tá um dia bem bonito, o céu tá azulzinho, tenho certeza que daqui a pouco já vai esquentar e vai ser bem legal aí o passeio e poder nadar nas cachoeiras. Tô animado. Você vai entrar? Eu não prometo, eu não prometo. O sol já nasceu, só que veio uma nuvem, cobriu todo o céu aqui, esfriou bastante. Inclusive a gente tá indo pra cidade agora, pra padaria, tomar um cafezinho porque a gente merece. Bora lá então. Valeu. Last rodeo written on my back window. I've never tried this before I met you. Here we go into the wildness unknown. You seem to shift what I thought that I knew. A gente tava com a ideia de iniciar o roteiro indo nas cachoeiras do Encontro do Pulo, só que o morro que leva pra lá, que chega até lá, ele tá cheio de cascalho e tá um pouquinho perigoso para subir com o carro. Nosso carro é baixo, então a gente vai alterar um pouco o roteiro e nós vamos iniciar subindo aqui o morro. Tô cansado. Mas nós vamos iniciar indo na Cachoeira das Onças e até lá tem uma trilha. A gente deixou o carro lá embaixo, ali embaixo perto do estacionamento da Zilda, da escorregador da Zilda, enfim, ali na Racha da Zilda. E agora a gente vai pegar essa trilha e dá mais ou menos uns 40 minutinhos, a depender do fôlego, né? Nosso fôlego não tá 100%, mas é uma cachoeira que a gente já conhece e a gente sabe que é bem bonito lá. Vamos ver como que tá. You are a lantern to me in the stardust. Kaleidoscope, both of us changing our pattern with every spin. Oh, kaleidoscope, glass bits and pieces from planets that I've never been. A
gente tá indo pro Paredão das Abelhas. Paredão das Abelhas. E o nome desse Paredão das Abelhas é por quê, Sandro? Antigamente aqui tinha várias colmeias aqui nesse paredão aqui, só que com o tempo elas foram sumindo. Não tem mais? Não tem mais, assim. Aí ficou só o nome. Ficou só o nome, é só de lembranças. Mas é um lugar bonito, né? Muito. Bora lá ver. Bora lá ver. O legal de contratar um guia é que a gente acaba conhecendo lugares que se viesse sozinho não veria. Por exemplo, a gente já veio aqui na Cachoeira das Onças, mas esse Paredão das Abelhas que o Sandro trouxe a gente fica bem próximo à trilha, mas a gente nunca teve a ideia de continuar esse caminhozinho. E a gente nunca viu ninguém vindo aqui também, né? Sim, e no tem Instagram. uma piscina natural aqui muito legal, inclusive agora tá pegando um solzinho nela, deve ser bem delicioso ficar aqui curtindo a tardezinha. Tem uma prainha aqui, né, com areia. Daria pra passar o dia facilmente aqui. Com certeza, né? Só que a gente vai guardar a energia pra lá pras onças entrar na água lá na frente. Com certeza. Chegou aqui na Cachoeira das Onças e hoje é domingo e simplesmente não tem ninguém. A gente está com a cachoeira só pra gente. É uma das cachoeiras mais bonitas aqui de Carrancas e, por incrível que pareça, o pessoal não vem, o pessoal não conhece. Vale muito a pena. Acabamos de retornar aqui da Cachoeira das Onças, um pouquinho sem fôlego, mas é muito impressionante, assim, não tem ninguém, só a gente. E hoje é domingo. Atrativos, sim, alta temporada e domingo. E tem outros atrativos aqui na cidade, como a Cachoeira da Esmeralda, que fica muito cheia fim de semana. Então, se você quer uma cachoeira assim, mais privativa, mais tranquilidade, é uma excelente pedida. Ela é a dificuldade de acesso dela, eu acho que é um pouquinho intermediária, né, amor? É, ela é um pouquinho mais difícil ela para quem... exige um pouquinho mais chegada, tem que descer alguns barrancos, assim, se apoiar em troncos, descer as pedras. É um pouquinho escorregadio, mas com cuidado, é tranquilo de chegar lá embaixo. E, assim, o espaço para banho é muito grande, ela é muito bonita. Vazia. Como... Vazia. Exato. E assim, eu acho que nesse ponto, eu acho muito interessante vir com o guia. Sim. Porque... até por questão de segurança, porque o guia vai te ajudar. Ele ajuda na parte da travessia ali, onde tem umas pedras que pode ser que escorregue. Dá mais confiança pra gente conseguir atravessar, então é bem importante. Eles já estão acostumados a fazer esse tipo de trajeto. Sabem então onde sabem onde pisar e tudo mais. E o Sandro foi sensacional, nos ajudou a chegar lá tranquilamente. Fica a recomendação. Sandra, essa cachoeira é uma das mais lindas aqui de Carrancas, sim, cara. Uhum. Ela é uma das mais lindas, assim, ela é um encontro de duas cachoeiras, né? Sim. 2 rios, né? Mas o acesso é um pouquinho difícil, Sandro. É um bocadinho difícil, assim, o acesso é... é uma trilha mais moderada, assim, demanda um pouco mais, assim. Se a pessoa não tiver muita mobilidade, talvez não seja indicado, né? É recomendado para quem já tem um pouco mais de experiência com trilha, assim. Uhum. É mais fácil. Mais fácil para vir. Tem alguma cachoeira que você acha que é mais recomendada para... questão de facilidade, assim, para a pessoa chegar? Sem dúvida, esse complexo eu recomendo bastante pro pessoal que vem aqui para Carrancas, está com família, com criança, que é uma coisa mais tranquila. Eu super recomendo o complexo Vargem Grande, onde fica a Cachoeira da Esmeralda. Mas antes de chegar na Cachoeira da Esmeralda, tem várias piscinas naturais, né? Ah, do Beija-Flor, a gente já foi. Beija-Flor também, tem o Poço Três Irmãos também. Três Irmãos, e tem o complexo da Ponte também, que tem a Cachoeira do Moinho e a Cachoeira de Salomão. Esse é logo na chegada, né? Logo na chegada. É bem tranquilo o acesso, principalmente no Moinho, é super tranquilo. O Salomão exige um pouquinho mais, mas é tranquilo, assim. Mas dá pra ir também, né? Dá pra ir também. Mas o Moinho é perfeito com criança e o complexo... Aqui é mais pra quem curte aventura, trilha, também, né? Quem gosta de dar um cadinho mais. Fazer um exercício, botar a academia em dia. Exatamente, um carro. Né?
Bora pro próximo? Qual que é o próximo agora? Agora nós vamos do complexo Grão-Mogol. Grão-Mogol. Vamos lá conhecer, que esse a gente não conhece. Pessoal, e uma dica, não é nem dica, é uma informação, uma obrigação na verdade, é você levar seu lixo embora, né? Se você veio pra cá, trouxe alguma coisa, desembalou alguma coisa, bota na mochila e leva embora, porque aqui não tem ninguém pra limpar. É um lugar assim de natureza totalmente e não faz sentido deixar lixo aqui. 진짜 햇살 모든 밤 지나 찬란하게 빛나 I've been feeling down all night You tell me it's alright It's alright, alright, alright So blue 저 하늘은 더 푸른 바다로 How deep you kill me when you jump up 힘껏 달려가 And now 두 발을 벌려 Dive into the sunlight When you're down Just dive into the sky Pessoal, infelizmente essa viagem não acabou do jeito que a gente queria. Nós estamos em casa agora e viemos contar para vocês a respeito do que aconteceu na trilha, de um incidente que não foi tão legal, mas que fez parte da viagem e acabou fazendo a gente finalizar o roteiro antes do esperado. Como vocês viram aí nas últimas imagens, nós estávamos na Cachoeira do Grão-Mogol até que uma abelha me picou e eu acredito que matei ela. Tem um tapinha assim, um grito. A gente estava conversando tranquilo, sim, sem fazer nada. O Flávio tinha acabado de entrar na água, como vocês viram aí. E aí veio essa abelha, picou a Jace, ela deu um grito e começou a vir uma, mais outra, e começou a ferroar a gente. E naquele momento a gente simplesmente entrou em pânico, porque começou a vir muita abelha mesmo. Estávamos com nossos equipamentos, né? Equipamentos de filmagem, estávamos com chave de carro, mochila, coisa que a gente levou para a trilha. Naquele momento, o reflexo foi de jogar tudo no chão, né? Até a câmera a gente jogou no chão. E aí tinha um riozinho, né? O rio da cachoeira ali em si mesmo. Nosso reflexo foi entrar na água, até para fugir dessa quantidade imensa de abelhas que estava chegando ali. Até porque a gente achou que a abelha não ia na água. Esse é um outro ponto importante da história. Nós pulamos dentro desse riacho, procuramos um lugar mais fundo, só que assim, falando assim, parece que foi tranquilo. Entramos de roupa, tênis, tudo. As únicas coisas que a gente deixou de fora realmente foram as mochilas com os equipamentos. E a gente entrou com muita urgência, assim, batemos nas pedras, eu ralei o joelho. E nós fomos para um pocinho que tinha lá e começamos a afundar. Porque a nossa ideia era, se a gente afundasse, as abelhas iriam embora. Só que não é assim que funciona. Isso não aconteceu. Nós fomos descobrir depois, até procurando na internet, como que se livra de abelhas. E nós descobrimos que não adianta você entrar na água. Então já fica até um conselho, se um monte de abelhas te atacar em algum momento, eu espero que isso não aconteça, mas se acontecer, não pule na água, porque corra. Porque as abelhas, elas ficam ali sobrevoando o local que você está. E aí quando você afunda, elas continuam voando e quando você retorna para respirar, elas juntam em você. Elas não só continuam voando, elas continuam te ferroando. Porque a gente submergiu ali na hora, né? E na parte superior, assim, da cabeça, a gente tomou muita picada. Eu lembro que o cabelo da Jace ficou por abelha, assim, e à medida que a gente afundava, na hora que a gente voltava, eu batia no cabelo dela, tirava as abelhas, assim. A gente voltava para respirar, né, recuperar mesmo o fôlego assim, ali para baixar de novo, mas elas continuavam chegando, assim, debaixo d'água a gente conseguia ouvir o barulho delas voando ali em cima de onde a gente estava.
Foi desesperador. Cena de filme de terror. Mas nós ficamos ali alguns minutos, assim, uns 5 minutos, na hora que a gente viu que não daria mais, porque a gente estava tomando muita ferroada. Foi a hora que a gente resolveu, assim, em grupo, eu, a Geise e o Sandro, que era o nosso guia que estava com a gente nesse momento, sair correndo. Só que para sair de lá onde a gente estava, tinha um barranco. Tinham pedras. É o mesmo trajeto aí do final das cenas que vocês viram, a gente descer, a gente teve que subir. E você subir um barranco com um monte de abelhas te ferroando, não é uma experiência legal. A gente já estava sentindo ali as ferroadas, que eram muitas, que a gente já tinha levado, mais aquela nuvem de abelhas ao nosso redor e correndo e tudo isso ao mesmo tempo. E essa foi a melhor decisão nossa de ter saído dali, porque é justamente isso que a gente viu na internet depois, o que se faz quando abelhas te atacam, que é fugir, sair do perímetro da área delas o quanto antes. Então a gente correu, né, depois que a gente subiu o barranco, a gente correu pela trilha e elas foram ficando para trás. Só que como elas tinham picado a gente, elas ainda estavam sentindo o feromônio, né, o cheiro da picada característica delas. E quando elas sentem esse cheiro, elas tendem a se aproximar. Então a gente parava um pouquinho para respirar, para conversar, tirava uns ferrões do rosto, enfim, e elas apareciam de novo. Só que elas não ferroavam a gente porque a gente fugia logo em seguida. Elas vieram em menor quantidade também. Elas vieram em menor quantidade. Aí a gente conseguiu se afastar totalmente. Nós tiramos do rosto, do cabelo, do braço, vários ferrões, vários ferrões, muitos mesmo. Eu lembro que eu contei, tirando da Geise, deu mais ou menos uns 20 só na região do rosto, do pescoço. E aí veio pela trilha um casal, né? E a gente avisou, né, amor? Sim. Assim, nesse ponto a gente estava preocupado com as nossas coisas, que estavam todas do outro lado do rio, inclusive a chave do carro. Nisso veio um casal de turistas, né? Sim. A gente avisou, falou assim, olha pessoal, não vá até lá porque tem muita abelha. Mas nesse caso ele disse que tinha alguma experiência, né, com abelhas. Ele falou que ele tinha sido apicultor, alguma coisa assim. Alguma coisa nesse sentido e quiseram ir lá. Eles foram até para ajudar a gente, porque eles foram lá tentar resgatar as nossas coisas. A gente pediu para eles que caso eles conseguissem chegar lá do outro lado, se não tivessem abelhas, eles poderiam trazer as nossas coisas e acabaram trazendo realmente. A gente não sabe quem é esse casal, a gente não lembra, porque foi um momento de muita adrenalina ali pra gente. Mas se você estiver assistindo esse vídeo, a gente agradece muito a vocês pela ajuda. Até porque a nossa chave do carro estava dentro da nossa mochila, tudo estava lá, celular, não tinha contato. E logo depois que esse casal voltou, o rapaz até tomou umas 2 picadas que ele contou pra gente, mas logo que eles voltaram a gente foi pro carro e então nós seguimos pro hospital lá de Carrancas, porque gente, era muita picada. A gente estava com várias picadas no lábio. Eu fiz Ela ficou com preenchimento. Preenchimento natural. Mas a gente começou a sentir algumas coisas, né? Tipo, como se estivesse fechando aqui um pouquinho a respiração. Não sei explicar direito, assim, os termos técnicos, mas parecia um aperto, assim, na região da respiração. Acho que é a glote que fecha. E a nossa ideia foi seguir para o hospital, né? Pra ver se a gente precisaria ser medicado. De lá, da cachoeira até a cidade, foram mais ou menos meia hora, né? Meia hora. Isso que a gente foi rápido, porque a gente estava realmente com medo, né? Sentindo os sintomas da quantidade de veneno no corpo. E assim, uma coisa que eu tenho que elogiar aqui foi o atendimento do hospital. Sim. É um hospital simples, de Carrancas. A cidade é pequenininha, né? E foi, assim, um atendimento muito prestativo, as pessoas nos atenderam muito rápido e ali a gente já foi ser medicado, né? Eles fizeram ali uma triagem com a gente começou a passar mal, né, amor? Vomitamos. O Flávio também, depois de um tempo, vomitou. Sim. Tomamos, né, a medicação lá. Foi uma medicação bem forte também. Sim. Foi um antialérgico bem forte. Inclusive, demos muita sorte que nenhum de nós tinha alergia, porque se tivesse, poderia ter sido uma complicação muito maior ali nessa situação toda. Sim. E aí a gente tomou esse antialérgico e achamos que ia tudo terminar ali. Nós ficamos de observação, né, um período, umas 2 horinhas ali. A verdade, a gente dormiu. A gente foi pro hospital, a gente chegou no hospital umas 2 da tarde e saiu de lá umas 4h30, 5 horas. A gente ficou
ficou nesse gente período dormiu. aí de observação, dormimos por conta do efeito do antialérgico. E depois desse período, o Flávio e o Sandro acordaram, eu também acordei, mas acabei ficando um pouco... Qual é a palavra? Na verdade, na hora que eu e o Sandro acordou, a gente acordou, sim, relativamente bem. Só que a Geise, ela acordou parecendo que tava... Sem muitos reflexos. Parecendo que tava embriagada, Eu assim, não parecendo conseguia que parar tinha... em pé, assim, a perna não firmava direito. Não o conseguia chão tava- falar direito, falava Tava coisa tudo com coisa. rodando, assim, realmente parecia. E assim, aí a gente falou assim, quer dizer, o médico chegou e falou, vocês podem ir embora e descansar. E aí a Geise foi descer da maca e ela quase caiu no chão, ela segurou em mim, deu uma cambaleada e nisso a gente chamou o médico de novo. O médico explicou pra gente que era efeito do remédio e que era pra Geise ir se escorando em mim até o carro, chegando na pousada, descansar, deitar, e foi o que a gente fez, né? Inclusive o Bruno da pousada e as pessoas da pousada, eu queria também agradecer aqui porque eles mandaram pessoas lá para ver se a gente estava bem quando souberam do ocorrido e deram muito apoio pra gente, né? Inclusive, depois que a gente chegou na pousada, era já umas 5, 6 horas da tarde, né? Eu dormi, eu não conseguia parar em pé, tava tudo rodando, a minha única opção foi dormir um pouco. Mais tarde eu acordei, o Flávio pediu a comida lá no restaurante da pousada. Meu estômago também não estava muito legal, eles fizeram um lanche para mim diferente lá, com pão de queijo, um misto. Então, realmente, muito obrigada, pessoal da pousada, pela atenção, pelo carinho. Então a gente tinha a intenção de ficar em Carrancas até o domingo, né, que foi o dia que aconteceu isso, só que nós tivemos que prorrogar, ficar um pouquinho a mais, porque não tinha condição nenhuma da gente voltar, pegar a estrada dirigindo. Inclusive eu tive que voltar para o hospital à noite. Exatamente, teve essa parte ainda que eu não mencionei. A Geise, ela comeu na pousada, depois ela passou mal à noite, dormi né? de novo, Dormiu. acordei de madrugada com os sintomas ainda, tava tudo rodando, eu não conseguia parar em pé, aí acabamos retornando para o hospital. Passei essa noite lá, né? Passamos essa noite lá. Flávio como acompanhante. Exato. Mas- E foi liberado no dia seguinte. Exatamente. E assim, eu queria explicar para vocês que isso aí foi realmente uma questão de azar. Isso não é uma coisa comum que acontece e pode acontecer em qualquer lugar, seja em Carrancas, seja em outra cachoeira. Nós já fomos lá infinitas vezes, já tem mais de uns 10 anos que a gente frequenta a cidade, nunca aconteceu nada parecido, então realmente foi uma fatalidade, pode acontecer, né, com qualquer um. E pessoal, nós finalizamos esse roteiro antes de explicar a respeito da Cachoeira Grão-Mogol. A gente não conseguiu trazer mais do que aquelas imagens para o vídeo, mas é uma cachoeira muito gostosa de se visitar. Tem vários poços lá que vale a pena passar a tarde, passar o dia, e nós íamos até mostrar a parte de baixo, onde Canyon, né? o Canyon. A gente tinha falado que ia nadar Era ali. o meu momento de nadar. Porque ela não nadou nessa viagem, eu não sei se vocês separaram, ela não entrou na água. Eu deixei pra entrar lá e não aconteceu. Mas vale muito a pena visitar o Grão-Mogol. E a gente também tinha a intenção de mostrar para vocês a parte nova lá da pousada das Sete Quedas, que eles montaram, eles acabaram de construir agora. E ficou um local muito gostoso, muito agradável, uma área de spa, não é? Uma área de Sim, spa? tem banheiras de hidromassagem, tem Coberta. área da piscina, tem sauna. Com paisagismo lindo. É um espaço né? muito gostoso. Exatamente. A gente ia mostrar a gente ia curtir lá, né? A gente ia mostrar e curtir o espaço. A gente ia curtir o espaço, entrar na piscina também, que eles têm uma piscina linda, linda, linda. E só que aconteceu isso, a gente não conseguiu mostrar. Tô deixando aqui algumas imagens para você ver que vale a pena conhecer a pousada. E mais uma vez a gente queria agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que ficou sabendo da história, e também ao pessoal lá de Carrancas. Novamente eu agradeço ao Sandro, que foi o nosso guia, que muito além de guia também é o nosso amigo, e nós indicamos ele de olhos fechados. Agradeço também o pessoal da pousada por tudo que eles fizeram pela gente. Da pousada, do restaurante. Da pousada, do restaurante.
E é isso, pessoal. Nem tudo termina do jeito que a gente quer, mas valeu muito a experiência, né? Não foi agradável as picadas de abelha, mas os momentos que a gente esteve lá foi muito gostoso. Pretendemos retornar, quem sabe a gente vai e volta pra cá com um conteúdo diferente para vocês. Então, até a próxima! Até mais!